você pode, repetir assim comigo, diga assim: a morte venceste. A morte venceste. O céu o Senhor rompeu. O céu o Senhor rompeu. E hoje a tumba vazia está. E hoje a tumba vazia está. Você crê nisso? Amém. Amém. A morte venceste, o céu tu rompeste, e hoje a tumba vazia está. Pai, nós somos gratos ao Senhor, mais uma vez, porque a cada dia, Senhor, a nossa memória é trazida toda a obra sacrossanta, realizada na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Senhor nesse dia, para nos reunirmos como igreja, para nos juntarmos, para congregarmos, para nos tornarmos um, Senhor, enquanto vimos que a humanidade a cada dia se dissolve, a cada dia se isola. E o que nós queremos, Pai, em nome de Jesus, tentar estabelecer o Teu reino, Senhor, neste lugar. Mesmo diante de tantas dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa intimidade, no nosso trabalho, Senhor, na nossa relação familiar, Pai, nas guerras que nós temos na nossa mente, guerras que muitas vezes nos levam, Senhor, a sair do equilíbrio. Mas é o que eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra venha a ser o nosso ponto de equilíbrio, Senhor, que ela venha a ser a nossa razão, a nossa direção, para que não percamos o principal, Pai, que é a nossa vida em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa me perdoar, possa perdoar cada um aqui, Senhor, que em algum momento, Senhor, se desviou dos seus caminhos, que em algum momento falhamos, como aquela parábola do filho pródigo, Pai. Mas glorificamos ao Senhor que a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas se renovam sobre nós. Existem momentos nas nossas vidas que nós não conseguimos enxergar o amanhã, nós não conseguimos acreditar em mudanças, em que as coisas podem melhorar. Mas, Senhor, ainda que não melhorassem, nós nunca deveríamos, Pai, nunca deveríamos indagar ao Senhor quanto àquilo que vivemos ou passamos. Coloca no nosso coração gratidão, nos ensina a ter gratidão, nos ensina, Senhor, a buscar também um ambiente de melhora. A Tua palavra diz que tudo que semeamos nós colhemos, e muitas vezes, Pai, o que passamos nem sempre nós sabemos, Pai, mas na maioria das vezes são sementes que plantamos e sofremos diante disso, mas também plantamos sementes boas. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, eu quero Te bendizer, Senhor, nessa noite. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha sobrinha, da Isabelle, Senhor, também, que teve alta no hospital, que ninguém soube explicar o motivo que os seus rins voltaram a funcionar, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, talvez a medicina ainda não tenha um resultado, mas nós sabemos, Pai, que foram as orações, que foram, Senhor, o Seu toque, o Seu mover. Meu Deus, aquela criança que hoje comemora 1 ano de vida, nós Te glorificamos, Senhor, apresentamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pela vida dela. Eu agradeço ao Senhor pela minha família, peço ao Senhor que tome nas Tuas mãos, assim como cada família que está presente hoje aqui representada, cada família que não pôde estar, em nome de Jesus. Também já, Pai, mesmo que já oramos no início, continuamos orando para que o governo que seja estabelecido sobre o Brasil seja um governo justo, seja um governo coerente. Pai, também mude a mentalidade dos brasileiros, nos ensine, Senhor, a sermos honestos, Pai, a não ser conivente com erros. É o que eu Te peço nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa falar nessa noite muito mais do que eu estiver falando nesse lugar, em nome de Jesus. Você crê? Diz amém? Amém. Amém. Gente, a pastora Dani não está aqui hoje, porque como na minha oração aí, hoje é aniversário da sobrinha dela, né, que é minha sobrinha também, de tabela, e como ela saiu do hospital essa semana, a família se reuniu, eles estão lá,
eu até peço perdão que assim que eu acabar a mensagem também, eu também vou, porque a festa é bem longe, é uns 40 minutos. Eu quero ver se eu pego ainda o finalzinho lá para dar um abraço em todo mundo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão eu sou livre. Diga assim comigo, eu sou livre. Eu sou livre. Você crê que você é livre? Será que de fato somos livres? Ou nós somos livres conforme a nossa ótica de liberdade? Porque talvez a liberdade para uns é escravidão para outros. Tem pessoas que dizem que, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, com algumas imposições, algumas discussões. Eu assisti, salvo engano, não sei se foi ontem ou anteontem, um programa na Record que ele fala que eu discuto, falou sobre a eleição, falou sobre o jornalismo, sobre a imposição, falou que muitas vezes o jornalismo ele é considerado como o quarto poder, né? Nós temos 3 poderes no Brasil. Quem lembra dos 3 poderes enquanto eu tomo água aqui? Legislativo, Judiciário, importantíssimo nós sabemos isso. Executivo é muito importante. A gente tem que saber como se movimenta nosso país, né? Ele tem o executivo, o presidente, o legislativo, aquele que legisla, faz leis, são os deputados, câmara de deputados, e o judiciário é aquele que julga. Infelizmente, eu posso dizer assim que o país está bagunçado. Tem o judiciário querendo legislar, o executivo querendo legislar, então assim, cada um perdendo os seus focos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A gente vive em tempo que se prega liberdade, né? Uma liberdade de expressão, liberdade religiosa, mas será que nós vivemos essa liberdade? Percebemos que, ainda mais no dia de hoje, a maior experiência com essa campanha é que você não pode expressar aquilo que você acredita. Apesar que eu sinto muito que muitas pessoas não sabem nem o que estão falando. Eu percebo que assim, eu nunca fiz isso na minha vida, o que eu fiz hoje. Eu soltei mais de 1000 mensagens para os meus grupos do WhatsApp, meus contatos, e ainda deixando claro, isso são sugestões, e ainda coloquei até aquilo que eu tinha dúvida. E muitas pessoas entraram para mim e falaram: pastor, eu não tinha candidato estadual. E sabe o que acontece muitas vezes? Não estou dizendo um ou outro não, foram muitas. E eu já fiz isso também. Às vezes a gente vai votar, a gente não tem um candidato, a gente vai e pega um papelzinho no chão. Por isso que existe uma estratégia na política, porque é proibida essa sujeira na rua. E o candidato que for pego fazendo isso, ele é multado. Então de madrugada eles passam jogando os famosos santinhos na rua. Porque tem gente que às vezes não sabe em quem votar, ele passa, pega um e vai lá e coloca. Agora perceba que o maior problema da nossa nação, deixando um pouquinho só a questão espiritual de lado, é a nossa falta de conhecimento. E a Bíblia ela fala muito claro sobre isso. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 4, fala assim que o meu povo sofre porque falta conhecimento. E a gente vê isso, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. E adianta orar, pastor? Claro que adianta, né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A gente ora, a gente clama, faz ato profético. Eu vou ser bem sincero, pode ver, eu não falei para ninguém, não dei, mas eu fiz mais ou menos e coloquei até dúvidas que eu tinha com relação ao candidato estadual, o governador, entre 2 pessoas, e acabei votando em uma delas, claro, né? Até por questão de princípios, até a questão presidencial, meu ponto de vista, não foi nem a questão econômica. Eu não estava preocupado com a economia, eu estava preocupado com os princípios que estavam sendo colocados em risco em jogo. Porque a economia, a gente trabalha e ganha, mas princípio, quando se perde, é difícil reconquistar. Enfim, mas o que me demonstra tudo isso, que nós não temos uma liberdade. Nós não temos liberdade, sabe? Liberdade de expressão, liberdade religiosa. A gente discute. Lembra que eu falei sobre graça em risco? Na verdade, hoje eu iria falar a segunda parte da palavra graça. O tema semana passada foi assim: cuidado do buraco à frente. Hoje era outro tipo de buraco.
Mas eu estava aqui, e aqui que mudou, realmente assim, eu estava pensando, mudou o Espírito Santo do meu coração sobre essa palavra liberdade. Liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica, né? Até mesmo os povos de cultura muçulmana tão rígida estão em busca de liberdade para suas nações. Quantos viram aqui aquela moça que foi assassinada porque ela não estava devidamente com a sua cabeça coberta, né? Salvo engano, na Palestina, não lembro que lugar que era. Porque, e onde está a liberdade e religiosidade? Onde está? Existem coisas, a Bíblia diz assim: ensina o seu filho no caminho que se deve andar, para que nunca ele se desvie dele. Ensinar, me perdoe agora, eu posso estar errado, mas ensinar não é obrigar. Sabe, eu sei que existem idades e idades em que momento nós pais nos impomos, mas chega um tempo que a decisão é de cada um. Que é a decisão de cada um. Eu sou totalmente contra a teoria da proibição, né? Eu não sou a favor de nada que me obrigue, eu não sou a favor de nada que me proíba, que me dite regras, mas a gente precisa entender que o ser humano, ele precisa de parâmetros. Se nós não tivéssemos o Estado que colocou legislação como a nossa Constituição Federal de 1988, imagina cada um, se quisesse matar, matava e nada aconteceria. Imagina se nós tivéssemos, como aqui em São Paulo, diversos semáforos, mas para a gente não importava se estava vermelho, amarelo ou verde, e todo mundo quisesse passar ao mesmo tempo. A gente percebe que infelizmente falta parâmetros para o ser humano quando um semáforo quebra. Já percebeu? E você está lá assim, você fala, não, eu vou passar. O cara fala, não, eu vou passar. Quem tem o direito de passar? Nenhum dos dois. Os dois teriam que deixar o outro passar. Mas a humanidade, ela está tão assim de que eu quero me sobressair ao outro, que eu vou passar na frente dele e acabou. E ainda mais se o cara está com um carro um pouco maior, ele vai para cima do menor. Se o cara está com um caminhão, esses dias eu vi um ônibus assim, eu estava passando, um ônibus, aqueles ônibus grandão duplo lá, ele vai saindo e não está nem aí se vai bater ou não vai, porque depois para receber seu maluco ele não vem a esse caso, aí já estragou seu veículo, etc. Então a humanidade, ela perdeu o senso da liberdade. Sabe, a liberdade, ela não pode ser confundida com a libertinagem. Nós falamos isso no GC na quarta-feira, aliás, a Isis comentou sobre isso. Na quarta-feira. O que quer dizer isso, né? Que é uma liberdade descontrolada. É uma liberdade sem limite. É uma liberdade que não tem restrições. A gente sabe que a nossa liberdade, ela tem um limite. Qual é o limite da minha liberdade? Pergunta quem está ao seu lado, qual é o limite da sua liberdade? O que eles responderam para você? Eu sei que nós estamos aqui com muitas pessoas, quase 150 pessoas. Amém. Mas eu quero que você se manifeste. Qual é o limite da sua liberdade? A do outro começa. Quando? A do outro começa. A do outro começa. É aí. Sabe, a nossa liberdade, o limite é quando começa a liberdade do nosso próximo. Assim como Jesus ensinou lá em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei-o vós também a eles. Está aí. Eu não quero, sei lá, deixa eu pensar algo aqui. Eu não quero que alguém fale quando eu estiver falando. Eu tenho que entender que quando alguém estiver falando, eu não posso falar também. Não me dá o direito. Então a minha liberdade começa, a minha liberdade começa, ou, aliás, termina quando a do outro começa. E o apóstolo Paulo também, ele fala em 1 Coríntios 8,9, ele diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Essa semana, essa palavra graça, não sei se vocês chegaram a digerir ela, que eu tenho pregado esses últimos 2 domingos. Em casa, eu e a Dani, nós começamos até a conversar e discutir um pouquinho sobre a graça, né?
E eu quero até deixar claro assim que a salvação ela vem pela graça, amém? Até aí? Mas isso não me dá liberdade de eu viver no pecado, porque da mesma forma que a salvação vem pela graça, o pecado me separa de Jesus. Não tem jeito. Não, pastor, a salvação vem pela graça, então uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu não creio nessa teologia. Eu não creio, eu creio que a gente luta contra o pecado todos os dias. Todos os dias. Todos os dias lutamos contra o pecado. E vou além, esse texto de Paulo, ele deixa bem claro isso, que a sua liberdade, que um dia nós podemos até fazer um fórum de debate sobre alguns temas interessantes aqui, não para a gente definir de que forma o Projeto Vida vai caminhar, mas mostrar o que a palavra fala sobre isso. A Bíblia diz assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Paulo, quando ele escreve aqui em 1 Coríntios 8:9, ele diz assim, ó, essa liberdade que vocês tanto prezam, ela não pode ser pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, eu posso ter uma vida cristã consolidada, firme, mas se eu já tenho uma liberdade, uma flexibilidade diante de uma situação, e essa minha liberdade ela for pedra de tropeço para uma pessoa que está iniciando a jornada cristã, eu não devo viver essa liberdade, porque essa pessoa ela não tem maturidade para viver aquilo que você já está vivendo. Paulo ele fala sobre isso, ele fala quem tem que tomar leitinho, beba leitinho, tem outros que podem comer comida mais sólida. Então nós precisamos entender e estabelecer cada um sobre sua vida o tipo de liberdade que pode viver. Sabe, eu quero fazer uma ilustração aqui, quando você tem experiência aqui. Quem já teve passarinho aqui? Teve alguém que já teve passarinho? Poucos, né? A maioria do paulista aqui, eles têm aquele passarinho de enfeite só, né? Que não canta, não fala, não faz nada na vida dele, né? Mas a experiência do passarinho, de você soltar um passarinho da gaiola, esperando que ele voe. O passarinho ele nasceu na gaiola. Vou contar para vocês aqui. Uma vez eu fui com um primo meu para Araguari, Minas Gerais. Eu deveria ter uns 9 anos de idade. E meu primo sempre gostou de passarinho. E nós chegando lá, o lugar que mais tinha passarinho era lá. Pintacilgo, Curió e não sei o que. E eu nunca liguei para passarinho. Já tive, mas nunca liguei. Bom, saúde. Mas de repente, eu não sabia que no avião não poderia trazer passarinho. E eu e meu primo queríamos trazer uns passarinhos para São Paulo. Ele tinha acho que 13 anos, eu tinha 9, né? Nossos pais tinham autorizado. A gente tinha que ir por causa de uma tia lá, ficar lá e depois voltar, tirar umas férias. Eu lembro até hoje. E eu lembro que estava muito calor no avião, muito calor, e eu vim com uns 4 passarinhos aqui embaixo da jaqueta. O meu primo com os passarinhos embaixo da jaqueta dele, e a gente quietinho, sentado, e daqui a pouco os passarinhos diziam, piu, piu, e o pessoal passava olhando, e eu falava, meio esse passarinho, né? Enfim, conseguimos passar com os passarinhos. Mas eu não sabia que eu poderia pôr numa gaiola e mandar eles trazer, transportar. A gente, eu não era nem adolescente, eu era criança. E eles não morreram, graças a Deus. Bom, mas resumindo, o passarinho quando ele nasce em cativeiro, ele está acostumado. O que é nascer em cativeiro? Já numa gaiola. Ele está acostumado a viver numa gaiola. Sim ou não? Está acostumado. Aí você vai lá e solta esse passarinho. E você libera para ele voar. O passarinho, infelizmente, ele não voa, né? Aí alguém vem e explica para você que aquele passarinho foi criado em cativeiro e ele nunca aprendeu a voar. Ele era um passarinho. A característica dele era para que ele voasse, mas em virtude da maneira que ele foi, a cultura do passarinho não permitia que ele voasse. E o passarinho, quando foi tentar voar, ele caiu e morreu. Existe até outro exemplo, que se o passarinho você solta, e se ele não volta, ele morre de fome, porque ele não sabe buscar a comida dele lá fora, ele morre de fome. Enfim, com isso a gente aprende o quê? Que ser livre não é apenas ser solto. Guarda isso. Se você trouxer para a sua vida, você vai entender, ser livre não é ser solto, ser livre é saber voar.
Nós podemos ser livres de muitas coisas que nos aprisionam, mas ser livre apenas por ser solto ou por declarar uma liberdade, isso não pode, isso pode me levar até mesmo à morte. Mas quando eu sou livre e eu sei exatamente quais são as minhas funções dentro do âmbito da liberdade, eu posso ficar tranquilo que eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Existem muitos jovens que acham que são livres, né? E se prendem às coisas do mundo e acabam morrendo. Às vezes a gente vê jovens falando na televisão, falando, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quiser, eu falo palavrão, eu faço isso, eu faço aquilo, pai, como se aquilo, na verdade, fosse uma expressão de liberdade, mas na verdade mostra claramente que aquela pessoa é totalmente aprisionada às coisas que não são corretas. Quando a gente adora a Deus, a gente experimenta a verdadeira liberdade de atravessar o céu em oração, de transpor todas as barreiras. Na bandeira de Minas Gerais está escrito assim: libertas que será também. Está escrito assim, traduzido é liberdade ainda que tardia. E esse lema nos traz uma lição importante. Nós precisamos buscar uma libertação enquanto é cedo. Lá vem ela de novo. Precisamos buscar nossa libertação enquanto é cedo. Isaías 55:6 diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Virá um tempo, gente, que o Senhor não será encontrado. Virá um tempo que Ele não estará perto mais de nós. Isaías 55:6. A pergunta é: você já foi liberto? Você é livre? Sabe, não precisa responder agora, mas pensa. Eu vejo que existem áreas na minha vida que eu ainda não sou liberto, que eu não sou livre. Existem áreas que eu não fui liberto. Como assim, pastor? Você é pastor e não é liberto? Sou pastor, mas sou gente, sou humano, tenho sentimentos, tenho lutas, tenho guerra espiritual na mente. E eu gostaria que você pensasse em algumas áreas da sua vida que ainda você não foi liberto, que ainda você não viveu isso. Existe a libertação do corpo, né? Pessoas que são apegadas a objetos, são materialistas. Existem pessoas que, infelizmente, ela não pode entrar num lugar que, mesmo que ela tenha condições financeiras, não precisa nem ser rico, mas se ela vê, por exemplo, um microfone desses dando bobeira, ela desmonta o microfone e leva para casa, mas porque na verdade não é que ela precisa daquilo, é porque ela não é liberta. Existem pessoas que são escravas da tecnologia, né? Aqui não tem isso, eu sei que não. Existem pessoas que são escravas do dinheiro, que trabalham, que acham que vai ganhar, vai fazer, que precisa ter dinheiro, que sei o que, são escravas. Pessoas escravas da comida, tem pessoas que são escravas da bebida. Não é porque eu estou numa praia, um sol fritando, que eu tenho que ser escrava da bebida. Eu quero marcar um dia aqui, sem a gente estar passando ao vivo nada, no Instagram, para a gente conversar sobre esses assuntos. Sobre bebida, sobre, sabe, é pecado ou não é. Isso daí, eu quero conversar com vocês sobre isso. Quero tirar todas as dúvidas que puder tirar, dentro da palavra. Moda, etc. E parece brincadeira, moda, né? Não parece brincadeira. Gente, tem gente que dá um desespero. Acabou de sair o iPhone 13. Estão pensando em lançar o iPhone 14. Já estão gente já fazendo na fila para comprar. Não vai mudar nada. Isso é moda. Mesma coisa carro. Eu fiquei sabendo ontem que está vindo para o Brasil aquelas caminhonetes Dodge Ram, aquelas americanas, mas não no mesmo tamanho, com alguns centímetros a menos. E tinha, parece que eram 2.000 Dodge Ram, que vai custar $500 mil cada uma. E um amigo meu falou que foi lá para comprar, quando ele chegou não tinha nem mais inscrição para ele comprar. Em 2 horas vendeu tudo. Você sabe o que é isso aí? Isso é escravidão. Escravidão.
Ah, pastor, não concorda, o cara quer dar. Mas é escravidão, gente. O que mais? Pessoas que caem em muitos vícios, como os jogos de azar. Eu sei que aqui também ninguém joga, né, em nome de Jesus. Jogos virtuais, novelas. Sabe, novela é... Ah, pastor, é pecado assistir novela? O que vocês acham? Acho que não. Vamos lá. Eu acho não. O Eric acha que não. O que mais? Pecado não é. Mas aí eu te pergunto, o que você vê na novela, principalmente da Globo? Traição, roubo, enganação. Você olha, eu não sei quem que eu estava... acho que foi antes, não falei que eu discuto, estava ouvindo isso também. Meu, tem situação que a televisão, ela manipula de um jeito que o bandido, ele passa a ser um cara tão... Meu, mas ele é tão legal que a gente torce pro crime. É a mesma coisa quando há uma questão de uma traição. Meu, não, ali existe amor. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida. Meu avô, minha avó, meu avô me criou, ele foi... Bom, enfim, eles ficaram casados há mais de 60 anos. E eu lembro que uma vez tinha uma mulher que meu avô tinha um filho que tem a minha idade. E meu avô colocou meu nome de Rony e o filho do meu avô chamava Johnny. Meu avô colocou os nomes parecidos. E aí eu não sabia dessas coisas nada, né? Morava eu, meu avô e minha avó lá na aclimação. E aí o meu avô já não podia sair mais, porque ele estava doente e tal, a gente não deixava, ele era taxista, sair mais e tal. Só que tinha dia que eu estava me trocando para trabalhar, minha avó ia lá e falou assim, a mulher está no portão. E ela estava assim, no cantinho do que tinha aquelas cercas vivas, eles ficavam no cantinho conversando, assim, um dia eu saí correndo sem camisa na rua e fui atrás da senhora lá para conversar com ela. E eu falei para ela assim, se você voltar na porta da minha casa, eu vou ter uma conversa séria com seus filhos, eu vou contar que o teu filho não é filho do seu marido. E aí ela desesperou, aí surgiu um burburinho, aí os filhos dela queriam vir conversar comigo, não esse que daí é os filhos mais velhos. Eu chamei meu tio, irmão do meu pai, falei, vamos lá no meu escritório, todo mundo, sentamos lá. Eu cheguei e falei, meu negócio é o seguinte, segura a mãe de vocês, cara. Ela fica lá, minha avó tá sofrendo com isso daí e tal. Resumindo, olha a cabeça das pessoas como ficam. Mas eles se amam. Meu, que eles se amam? Meu avô tem a mulher dele que é minha avó, e ela tinha o marido dela. Se eles se amassem, então, ainda que eu não concorde, então tivesse separado e ficado junto. Mas não, então assim, às vezes a gente se envolve tanto numa novela, numa situação, que a gente acaba torcendo para aquilo que é errado, que está fora dos princípios. Então eu digo assim, é proibido? Não é proibido. Edifica a minha vida? Não edifica. E para que eu vou assistir então? Gente, quando passou, quem assistiu aquela novela Avenida Brasil? Eu assisti. Quem assistiu? Foi uma novela assim que eu e a Dani, a gente não perdia. A gente estava na praia, né? Tava de dia na praia e tal, à noite descansávamos, sabe, comer uma pizza? Vamos. E eu tinha acho que uns 2, 3 aninhos. Aí a gente ia lá comer uma pizza, daqui a pouco, 9 horas, vamos voltar? Pra quê? Vamos assistir a novela, né? Vai começar, a série vai estar boa hoje lá, o Tufão, né? O Tufão dele? Tufão, não sei o que, bababá. Meu, isso não é escravidão? Isso é liberdade? Isso é escravidão pura. E quantas coisas mais nos escraviza? Me perdoe que eu vou falar aqui também. O Instagram, o Facebook nos escraviza, gente. Às vezes a gente ri, brinca, isso nos escraviza. Hoje de manhã eu fui conversar com meu filho, estava conversando com ele, e ele no celular conversando comigo, eu falei, para esse celular. Ele sabia que eu ia chegar junto dele em umas conversas lá. Eu falei, para esse celular, você vai falar comigo agora. Então a gente precisa começar a ver qual é. Não, liberdade, no ponto de vista de um adolescente, é assim, meu pai deixa eu fazer o que eu quero. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão, porque ele pode estar vivendo uma falsa liberdade e estar escravo de determinada situação. Amém?
O vício, né? Tinha outras aqui mais, né? Sei lá, glutonaria, bebedice, cigarro, avareza. Isso é um vício. Eu não estou dizendo se é pecado, mas são vícios, nos prejudica. E vício até por sexo. Isso é vício. Então vício é algo que nos domina, né? É uma prática que se torna hábito e não pode ser controlada. Você pode ver a maioria, eu já trabalhei muitas vezes com ex-viciados, drogados, enfim. Você fala assim, o cara fala, não, se eu quiser parar, eu paro. Para nada. Porque viciou é uma luta para parar. Não para. Então assim, isso é uma falsa verdade que eles acreditam para eles terem essa justificativa, mas não para. O vício domina, né? A vaidade excessiva também faz a pessoa ser escrava de si mesma, com medo de envelhecer. Gente, na boa, tem pessoas aí que estão esticando tanto a pele que está parecendo um monstro. Olha a Gretchen, misericórdia. A gente olha a Gretchen, dá até medo, olha a televisão, é bicho? Será que invadiram a Terra? É extraterrestre? Nós temos que viver cada fase da nossa vida. Cada fase. Me perdoe aqueles que pintam cabelo, assim, homem principalmente, eu não ligo, eu não pinto nada e nunca vou pintar. Minha barba tá branca, o pessoal fala, eu tenho 47 anos, então... Eu tava com um amigo hoje de manhã, um pastor, ele pinta barba, cabelo, eu falo, você tá ridículo, cara, você tá boa, você tá mais feio do que... Então, eu respeito, cada um faz aquilo que quer, mas vamos lá. Só que a vaidade excessiva, ter vaidade é legal, se vestir bem, né? Tudo que é controlado é legal, mas aquilo que é excessiva é perigoso, nos torna escravo. Cuidar do corpo, da beleza, da saúde é bom, mas não pode ser algo doentio nem destrutivo, né? A ditadura da beleza não pode nos restringir a felicidade. Gente, eu sei que tem hora que a gente aqui mesmo bagunça. Gente, quando sai para comer aqui, eu, Rodrigo, outros que vão mais. Você também é, você pensa que não, só que você é magrinho? Não você conversa não. Esse derruba, hein? Derruba, né? Meu cunhado que era para estar aqui para ouvir essa palavra, se você estiver assistindo, Gabriel, onde você estiver, para você também. Está derrubando o nosso. Está derrubando lá. Então, na verdade, às vezes, na boa, a gente come exageradamente, a gente não tem necessidade de comer daquele jeito. E eu me envolvo nisso. Só que, por exemplo, o meu caso é uma compulsão, eu tenho um certo tipo de compulsão que eu tenho tratado. Eu antigamente, logo que eu casei, mas depois também, por um bom tempo, eu era aquela pessoa que eu levantava de madrugada, ia na geladeira, pegava arroz, feijão gelado e comia. Você vê a compulsão também? Compulsividade, isso é compulsividade. A minha empregada até pregava pra mim, deixando um bilhetinho na geladeira, que sabia que eu ia lá. Ela fazia o que? Pregava? Ela me evangelizava com uma mensagem na geladeira. Era o lugar que você mais frequentava na casa. Era o ambiente. Então, essa libertação, ela ocorre no âmbito corporal, né? A gente precisa se libertar, precisamos libertar nosso corpo de qualquer dependência. Isso em tudo, tá? Em tudo. Deus não criou o ser humano para ser dominado, e sim para dominar, né? Nós não fomos criados para ser dominados. Eu tenho um cliente, um casal, há muito tempo eles estão comigo, já há uns 25 anos já no meu escritório, e essa mulher começou a fazer caminhada, lá atrás isso aí. Teve uma época que ela ficou tão paranoica, que o marido dela começou a pedir ajuda, que ela fazia caminhada assim, tudo pertinho, ela saía aqui da Moca, ela ia até o Riacho Grande e voltava todo dia. Nossa. Só pra você ver o nível que a mulher estava vivendo de paranoica de caminhada, para não engordar, e ela era só o chassi do grilo, só o osso. Vamos lá. Libertação da alma, né? Do nosso ego, medo. Muitas pessoas também são aprisionadas em si mesmas, né? Isso pode se perceber pela timidez excessiva, inibição, né? Ou até mesmo por máscaras que a pessoa ela assume como um estilo de vida
que vem escondê-la que realmente ela é. Tem pessoas que vivem isso. Ela veste, ela coloca uma máscara, ela coloca uma, sei lá, uma fantasia para ela viver uma coisa que não é uma verdade, ela não é autêntica, né? Eu acho que a autenticidade, olha, vou falar uma coisa para vocês, o presidente atual hoje, ele tem todos os defeitos dele, eu acredito, né? Se eu falar que eu sei é mentira, porque não tem prova, eu acredito que ele deve aprontar como muitos dos demais, mas assim, ele é autêntico, é um cara autêntico, e muitas vezes seguram ele por estratégia, quem segura é a comissão que está com ele lá, por estratégia, porque quando ele chega batendo, ninguém gosta de apanhar, né? E às vezes a liderança, um bom líder, ele tem as coisas boas, mas ele tem as falhas dele também, entendeu? Em contrapartida, tinha até um post que eu não lembro agora, mas que falava assim, que é melhor ser igual Pedro e tal, você faz na frente, já mostra quem você é, do que você ser Judas, você dá um beijinho no rosto, mas você trai, né? Então, às vezes eu prefiro ser como eu sou, sabe? A gente só não pode, tem que tomar cuidado para não machucar as pessoas, mas a gente falar o que a gente pensa, mas não ficar fingindo, não, tá ali por trás, se a pessoa não sei o quê. Isso são situações que a gente precisa se libertar, a gente tem que ser quem a gente é, claro, sempre buscando melhorar, né? Buscando uma melhora. O medo é uma mentira, é uma ameaça de algo ruim que possa acontecer, né? A noção do perigo é um medo saudável. Imagine só, você vai fazer você tem daqui no outro prédio, eu tenho aqui uma coluna de 30 centímetros, uma, sei lá o que, uma madeira, e eu vou passar. Eu tenho medo, mas não posso mostrar para as pessoas que eu tenho medo. Não, o medo é algo saudável, vai te proteger também. Mas eu tenho que tomar cuidado com o tipo de medo. Sabe, a noção do perigo é um medo saudável, como eu falei aqui. Mas o medo, ele cria personagens e situações fictícias, aumentando o perigo. Quantos aqui já andaram numa zona rural, onde você não tinha energia elétrica, aqui de noite? Alguém já andou em rua assim? Já andou? Você já sentiu que parecia que tinha alguém te olhando? Sim ou não? Pastor, era o Saci Pererê, né? Eu não sei quem era, mas que eu achava que tinha sempre alguém me olhando, tinha. Então, à noite assim, quando a gente tinha um sítio lá em Ribeirão Pires, eu andava que parecia um jato, assim, sério, parecia que tinha gente. Aí você via um barulhinho no mato assim, algum bichinho tava lá, sabe? Não, alguém está seguindo eu pelo mato. A nossa mente, ela é muito fértil para criar situações que nos deixam com maior perigo. Mas depois você vai testemunhar tudo isso, viu, Camila? Tinha um pássaro que fazia assim, ei, a pássaro assim, ela achava que alguém estava filmando. Aí tem alguém ali no mato. Mas gente, é incrível isso, é incrível como isso acontece. As mágoas, raiva, rancor e ódio também são prisões para a nossa alma. Não, aqui está tudo bem, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, nem rancor, ódio muito menos. Se fosse assim seria bom, né? Se a gente não tivesse sentimentos assim, né? A raiva é um medo de que o outro seja melhor do que eu, é um medo de perder. Um sábio diz que quando ficamos com raiva de alguém, nós vamos dormir com essa pessoa na cabeça. E pode ficar, fica ali na tua cabeça rodando quando você dorme com raiva de alguém. Deus não nos quer ver presos a sentimentos ruins. O amor nos permite estar livre o tempo todo. Os traumas marcam a vida de pessoas para sempre. Marcam. Gente, como marca. Eu já vivi tanta coisa na minha vida, mas tem coisa que eu achei assim, eu sofrer mais que isso eu não vou sofrer. E a gente sofre. A gente passa e marca a nossa vida, sabe, de um jeito assim. Por isso a gente recomenda aos pais que não ensinem seus filhos a ter medo e nem os ameacem, né? Pois uma mariposa pode se tornar um monstro se ela tiver medo. Se você
você não fizer isso desse jeito, ó, vem pra cá, fulaninho, vem pra cá, o bicho papão tá indo te pegar. Rapaz, isso é sério. Eu me lembro até hoje, contei pro meu pai outro dia isso aí. A gente estava na Cidade das Crianças, não sei se todo mundo conhece, lá em São Bernardo. É um parque que já existe há muitos anos. Você vê, se eu tenho 47, ele deve ter uns 60 anos esse parque. E eu lembro que me colocaram naquele carrinho dos trilhos, para criancinha de 4, 5 aninhos, né? Só que eu já não queria ir, me colocaram forçado. Eu estava lá dirigindo e meu pai ficava assim: vira, senão você vai cair, vira. E eu chorando virava para um lado, chorando virava para o outro. Meu, eu não ia cair, estava no trilho. Mas aquilo até hoje me marcou. Vocês percebem como o trauma marca? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. De ameaçar, de falar, de contar essa história. O homem do saco vai te pegar. E não sei o quê. Até parece assim, né? Tem coisas que hoje está até demais, às vezes, mas assim, se você pensar nisso, tem criança que ela vai guardar sobre essa questão do homem do saco. Vai guardar. Tem até musiquinha para dormir, alguma coisa assim, né? Como que a cuca vai pegar? Boi da cara preta. Boi da cara preta, e tem da cuca que vai pegar. Né? Que cuca vai pegar nada. Cuca vai pegar. Dorme aí de boa, mas dorme aí, senão a cinta vai te pegar, porque você vai que a cuca vai pegar. Porque fica na cabeça da criança. Quem tem medo, né, sofre por causa do passado, do presente e do futuro. E esse medo só pode ser controlado dentro de si mesmo. Eu costumo ler alguns livros do Augusto Cury. Eu li um último que chamava SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. Confesso que é muito difícil eu ler livro, porque às vezes eu tenho que ler 2, 3 tipos de temas. Eu já tentei ler 2, 3 tipos de livro e as minhas caixinhas já não ajudam mais. Então, às vezes eu estou lendo um livro, estou pensando no outro, então agora eu estou fazendo um por vez mesmo assim. Mas esse do Augusto Cury, né, tem um do Augusto Cury, que chama O Código da Inteligência. Ele recomenda a duvidar de nossos medos. Essa é uma recomendação que ele dá. Né? Fazer exercício, duvide, pergunte: por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Existe alguma razão para estar com medo? Existe razão para isso? Então, vou dar um outro exemplo. Quando nós fomos pela primeira vez para a Disney, eu e a Dani, eu acho que tinha 7, 8 anos. Gente, nós só gastamos dinheiro, porque eu não fui em um brinquedo, nem a Dani e, consequentemente, nem o Gabriel. A gente tinha os brinquedinhos de simulação, mas nada de montanha-russa, nada. E eu falava: meu Deus, a vida inteira eu tive medo disso. Eu ia no Play Center, eu tinha medo de montanha-russa. Bom, mas resumindo, o outro ano nós fomos de novo, 2014. Eu encontrei lá uma família, um amigo meu de infância, e ele é todo voa em tudo. Se tiver que pular sem paraquedas, ele pula. Aquele cara meio louco mesmo. E aí a mulher dele também, que é minha amiga, falou assim: deixa o Biel com a gente. Eu falei: pode ir, filho. Ele falou: rapaz, será? Eu falei: não, vai sim. Meu, o Biel curtiu, eu e a Dani só carregando as mochilas lá nos parques. A gente era carregador de mochila. Mas no outro ano, eu falei assim: meu filho vai começar a pedir para mim ir com ele, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim: pai, vamos. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, você sabe que o pai está com problema no coração, né? Eu tô com 2 vezes entupido, o pai não pode passar susto, né? A gente começa aquelas desculpas furadas. Eu falei: eu vou chamar aqui meu cardiologista. Se ele deixar, eu vou. Se ele não deixar, eu não vou. Eu tinha certeza que ele não ia deixar. Eu liguei no Viva Voz. E aí, doutor Juliano, tudo bem? Ô, Maria, bom, resumindo, seguinte, tô aqui assim, meu filho, eu vou nas montanhas russas com ele. Você não acha perigoso, né, pra mim não passar susto e tal? Que nada, vai em tudo que tiver que ir e tal. Eu falei: cara, que ele me responde isso, não? Comecei a ir com o Gabriel. Gente, nessa viagem agora, a gente foi em tudo, mas tudo. Meu, você vive. Então, o medo nos impede de viver, às vezes. Às vezes não, na maioria das vezes. Então, assim, eu estou dando esses exemplos porque daí eu comecei a perguntar: por que eu tenho medo? É igual viajar de avião. Por que eu tinha medo? Toda vez que eu entrar no avião,
sem ninguém perceber, eu ia quietinho assim, eu tava entrando, eu ia lá pôr a mão na lataria dele, Pai, em nome de Jesus, você vê um cara na tua mão agora, pelo amor de Deus, hein? Puxa, porque você pensa assim, meu, caiu, já era ali. Mas eu comecei, e aí hoje de boa, hoje tá lá, turbulência, eu nem esquenta a cabeça. Bom, né? Claro, a turbulência, a não ser que é muito forte, mas turbulência que antes qualquer trepidaçãozinha, eu falava, por que eu tô com medo? Carro, na moca, acabou que a minha coisa tanto trepidar, agora viu, não pode trepidar? Então assim, são coisas básicas, né? 2 Timóteo 1,7, gente, eu preciso terminar. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Outras traduções, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria que você anotasse esse versículo. Eu queria que você imprimisse esse versículo. Eu queria que você colasse esse versículo nos lugares que você mais usa, no seu carro, na sua cozinha, o Rodrigo, o lugar que você mais usa, na sua geladeira, né? Não, você que falou, né? No computador, no banheiro também. Eu queria que vocês colassem, escrevesse ele e lesse ele. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Precisamos libertar nossa alma de qualquer coisa dentro de si mesmo que possa nos amedrontar. Amém, gente? Amém. Eu não sei, se vocês quiserem, eu dou mais uma corridinha e termino essa mensagem para não ficar pela metade. Vocês topam? Sim. Eu sei que eu tenho que ir lá para o Morumbi ainda, mas eu prefiro terminar a mensagem. O último item eu quero falar o 3 sobre libertação. Libertação do espírito de pessoas e idolatria. O principal motivo que leva alguém a praticar a idolatria é o aprendizado com outras pessoas. Isso que nos leva a idolatrar, né? E para ser aceito num grupo social, às vezes a gente adere a um grupo de futebol, partido político, fã-clube. A gente admira pessoas famosas ou até mesmo reverencia imagens ou culturas ou esculturas. Tudo isso pode ser um tipo de idolatria. Tudo isso. Não é só uma estátua que é uma idolatria, mas um time de futebol é uma idolatria. Por exemplo, chegamos aqui hoje pessoas brincando de suco Del Valle. Isso é idolatria. Né, Rodrigo? Eu não vi, senão eu ia brincar também. Quem foi que falou? Foi o Diogo Zola. É brincadeira, gente, que meu time perdeu ontem, então isso aí é aceitável. Mas é sério agora, tem gente às vezes que briga, sai na mão com o outro por causa do time de futebol. Mas bom, a gente vê isso direto nas ruas acontecer. Ou família brigar por causa de partido político. Eu sou bolsonarista, eu sou Lula, eu sou... nós não somos nada disso, gente. Nada disso. Existe uma preocupação pós essa eleição que independente de quem ganhar, se o Lula ganhar, o problema é que não é que venceu o Bolsonaro, os bolsonaristas estarão na rua. Que isso? Está virando uma guerra, uma divisão. E da mesma forma que a Bíblia fala que a casa dividida não subsiste, o nosso país não subsiste também dividido. Porque quem vai ser de um partido ou de outro não vai querer apoiar, fazer, e o Brasil nunca vai para frente. Idolatria, guarda isso, é tudo aquilo que ocupa um lugar que só pertence a Deus. Você sabe que pode ser uma idolatria? Nossos filhos. Não, é meu filho, eu idolatro meu filho. Ele pode ser uma idolatria, jamais. Meu irmão, me perdoe o que eu vou falar. Deus, Ele está acima do seu casamento, da sua família, do seu filho, do seu trabalho, de tudo isso. Deus está acima de tudo. Tudo isso. Muitas vezes nós colocamos algo em maior importância que o Senhor em nossas vidas. Isso é idolatria. A maior dificuldade de uma pessoa idólatra é em quebrar o seu vínculo com a idolatria. E é o fato de ter que romper com um grupo de pessoas que pratica tal hábito. Isso é a maior dificuldade que tem. Por isso eu preciso de uma libertação da opinião das pessoas para chegar à liberdade. Uma liberdade de espírito. Muitas pessoas são presas aos que os outros pensam, sabe? E isso paralisa suas vidas, tendo que viver para agradar aos outros.
o politicamente correto. Politicamente correto. Então, assim, nós temos que ter nossas próprias opiniões. Quantas vezes dentro do Evangelho de Jesus Cristo me ensinaram desde criança, meus pais se converteram depois de mim, na verdade meu pai ainda não é, minha mãe só, e hoje ela está com o Senhor, mas eu aprendi tanta coisa que eu falava, não, isso não pode, mas eu não tinha base bíblica para isso. E hoje a gente vai entendendo que é totalmente diferente, que não é assim, né? Que isso são doutrinas, usos e costumes, que também eu posso, quando a gente tiver essa reunião de um fórum bem saudável de debate, falar assuntos interessantes, tratar desses assuntos. E vou mais, tem pastor que tem medo de tratar isso. Eu lembro que lá na Vida Nova, a gente fazia aquele café com pastores, e teve um dia que eu coloquei o tema, e sentou eu, William e Ezequiel para responder as perguntas. E uma pessoa me perguntou algo, eu não vou falar o nome aqui, perguntou para nós, sobre questão de divórcio, e tem líder que tem medo de perder gente por causa da resposta dele e fica em cima do muro. Gente, eu prefiro responder aquilo que a palavra diz do que ficar em cima do muro. Porque tem gente que quer passar pano. Sabe passar pano? Não, tudo bem. Cada caso é um caso. É lógico que cada caso é um caso. Mas é melhor a gente jogar claramente a Bíblia, o que a Bíblia fala, do que... Quer um exemplo claro sobre isso? Eu lembro que tinha um membro lá, antes da gente estar naquele prédio que alguns frequentaram, lá na Rua Natal, o Renan chegou a frequentar lá. Tinha um cara que ele era o maior contrabandista de uísque. E neguinho queria passar a mão na cabeça dele porque o dízimo dele era bom. Eu falei para ele, o seu dízimo aqui não tem nem valor. Ele ficou até meu amigo. Mas eu falei para ele, Aí quando eu fui casar com a Dani, ele veio assim e falou, pastor, pode deixar que no seu casamento o uísque vinha por minha conta. Eu falei, você vai dar para boteco, meu irmão, no meu casamento não. Tô fora, não quero nada disso aí não. Bom, enfim, então tem situações que as pessoas preferem pegar leve, né? Por isso é preciso nos libertar dessas opiniões, mas muitas pessoas estão presas aos que os outros pensam. E um relacionamento saudável, ele não é obsessivo nem possessivo. Quando um ser humano idolatra o outro, sempre acontecem decepções, pois a própria palavra de Deus já avisa isso. O que é um ser humano idolatrar o outro? De repente, eu pego e falo assim, nós estamos aqui, somos um grupo, e eu falo assim, deixa eu pensar aqui, vai. Olha, gente, jejum é época da graça, era época da lei, não vamos jejuar mais não se jejua mais essa igreja. Aí você vai, não, o pastor falou no jejum, a gente não vai jejuar, não vou jejuar. É uma coisa que imposta por mim, que a Bíblia não fala nada disso, e isso é idolatrar a minha vida e acreditar naquilo que eu estou falando sem você ver se a palavra diz sobre isso. Amém? Precisamos libertar nosso espírito de qualquer influência de pessoas que possa se tornar uma idolatria. Precisamos. Diz assim em 1 Coríntios 3,17: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde Deus está, há liberdade. E a palavra de Deus, ela é como uma espada que corta profundamente. Lá em Hebreus 4,12 diz isso. Ela desfaz todas as amarras do mal. Também é como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23:29. É como uma chave que abre as portas para a libertação. Isso que nós estamos falando é a palavra de Deus. A palavra nos liberta, a palavra amplia nossos pensamentos, a palavra amplia nossa visão, a palavra gera paz no nosso coração. Meu irmão, vamos deixar que o Senhor corte os embaraços, quebre as muralhas e abra as portas para libertar as nossas vidas de tudo aquilo que tem nos amarrado, tudo aquilo que tem nos prendido. Deus, Ele quer nos ver totalmente livres no corpo, né? As coisas que podem se tornar vícios na nossa vida. Sabe, volta a dizer, beber, cigarro, drogas, refrigerante,
são coisas que fazem mal para o seu corpo, se liberte. Tem gente que não consegue se libertar de refrigerante. E eu falo para você, eu era assim. Lá na freguesia do Ó, fizeram uma vez uma festa para mim, uma festa surpresa dos irmãos. Sabe qual era a decoração? Tudo da Coca-Cola. Porque eu sempre fui viciado em Coca-Cola. Eu tentava fazer jejum de Coca-Cola e não conseguia. Eu falava, não, vou ficar 7 dias sem tomar Coca-Cola. Gente, no terceiro dia eu quebrava o jejum. Então assim, existem coisas que nos... Tem gente que é hipocondríaca, que é viciado em remédio. Sabe? Tem gente... Bom, tem todo tipo de escravidão que você imagina existe. Existe. Deus nos quer ver livres na alma de qualquer coisa dentro de nós que nos amedronta. Deus quer nos ver livres no espírito de qualquer influência de pessoas que possa se tornar uma idolatria. Vou dar um exemplo, o apóstolo Joel, eu gosto muito dele, admiro ele muito mesmo, como pastor, como pessoa, é crente, sabe, um cara assim, de a família e tal, mas ele é um homem. Eu não posso jamais idolatrar ele. Agora que nós somos libertos, não podemos deixar nada que nos prenda mais. Porque, para terminar aqui, Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Diogo, pede para isso aqui, por favor. Eu já quero pedir perdão para vocês, eu vou precisar sair. Amém? E vocês fiquem aí, fazem um... Ah não, já é ceia, né, gente? Eu já ia largar a ceia já. Misericórdia. Camila, por favor. Antes de nós orarmos dentro desse tema, a maior liberdade é a ceia, enquanto a Camila vai servir. Por que eu falo isso? Eu aprendi que para participar da ceia, eu precisava não estar em pecado e estar em comunhão com Cristo. Quantos aprenderam assim? Agora eu pergunto. Aí outra coisa, antes não permitiam que crianças, às vezes a criança tinha vontade, não pode porque o suco está consagrado e não sei o que. Gente, quem mais puro é a criança do que qualquer outra pessoa? Obrigado. Quem mais puro é a criança? Que a criança? O que a gente costuma ensinar só na palavra? O que eu gostaria assim? Primeiro, que eu não viva no pecado. Estar sujeito ao pecado é uma coisa, viver é outra. Existe somente uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Essa questão nos afasta de Deus. Então, mas se eu pequei, o que eu devo fazer? O que Jesus falou lá para Maria Madalena? Perdão. O que Jesus falou para aquela mulher que estava pega em adultério? Ninguém te condena a mulher. Ninguém? Te condena a mulher. Se ninguém te condenou, quem sou eu? Te condenar. Vá e não peques mais. Verdade ou não é? Então, o primeiro ponto, assim, eu tenho que viver uma luta contra o pecado. Agora, participar da ceia é declarar assim que eu tenho comunhão com Cristo. Se eu tenho comunhão, eu não posso viver no pecado. Eu tenho que me afastar do pecado, lutar todos os dias. Uma outra questão que eu falo, e em nome de Jesus logo nós vamos estar fazendo, que hoje eu acho que, não sei quem mais, tem alguém mais que não é batizado, é descer as águas, porque primeiro a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Depois a gente desce as águas como um ato profético ali, como um ato simbólico de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Tem gente que fala assim, gente, de coração, não estou falando que é aqui não, mas por tanto tempo que eu já vivo em igreja, eu falo assim, não pastor, não vou batizar ainda não, primeiro eu vou curtir a vida, vou bagunçar, como se a diferença fosse o batismo. O batismo não muda nada. Porque se eu conheci Jesus já e Jesus foi pregado para a minha vida,
eu já tenho que começar a lutar contra o pecado. Amém? Vamos lá, eu quero orar pela ceia, e já orar dentro dessa palavra de libertação, porque tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque a Bíblia diz que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é um ato profético, pode falar? Hã? Pode? Pode, vou falar. Então, dentro disso, a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, ela trouxe libertação para nós. Jesus levou sobre ele o pecado. Então ele está livre. Ele está totalmente livre. Mas, se porventura aqui alguém entre nós que ainda não se batizou, mas tem o desejo, está só esperando a oportunidade, pode participar da ceia. Você faz parte do corpo. E isso é trazer a memória isso na nossa vida. Ah, mas eu estou vivendo em pecado. Não consegui. O que eu digo viver em pecado? Viver em pecado não é às vezes dar uma escorregadinha, né? Não sei o que, não, tá vivendo em pecado, não consegue se libertar do pecado. Aí toma cuidado. Mas eu digo uma coisa, não é só o fator de não tomar ceia, é a tua vida diária. Amém? Vamos orar, consagrar os elementos, já orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar os elementos da ceia ao Senhor nessa noite. Quero te agradecer, porque Paulo diz, Senhor, lá em Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, Senhor, que aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo também ele ensinou ao povo de Coríntios. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso também, beber todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Aí o versículo 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos os que dormem. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes, Pai, não estar vivendo o que a Tua palavra nos ensina. Mas eu te peço, eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas. Pai, independente de tomar esse cálice simbolicamente, eu quero ter comunhão diária com o Senhor. Eu quero ter uma comunhão todos os dias. Eu quero ser referência, eu quero ser testemunho. Pai, eu não quero simplesmente, Pai, parecer um cristão. Eu quero ser um cristão, Senhor. Que o meu coração seja transformado. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me ajude. Ajude cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão participando em casa da ceia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós, Pai. E em nome de Jesus, essa noite eu sei que o Espírito Santo vai falar ao coração de cada um. E em nome de Jesus, Pai, essas pessoas vão lutar e vão vencer pecado por pecado, tentação por tentação, e o Teu nome há de ser glorificado. Amém. Nós agradecemos por esse momento tão precioso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode comer do pão, querido. Se você quiser agora trocar o seu cálice com uma pessoa e dizer para ela: eu quero te honrar com o meu cálice. Em nome de Jesus, eu quero profetizar vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus, faça isso agora.
Amém. Pode tomar o cálice, querido, em nome de Jesus. Você pode ter um tempinho agora, fechar os seus olhos e agradecer a Deus por você poder fazer parte da família do Senhor. Se você pode, feche seus olhos, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelas lutas que você que você vive. Agradeça a Deus pelas vitórias. Agradeça a Deus pela oportunidade que um dia você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, que é um privilégio, é uma honra poder participar, Pai. Participar não só de uma denominação, mas participar do corpo e do sangue. Eu sei que muitas pessoas ainda tomarão junto conosco essa ceia, Senhor. Mas, Senhor, não é uma ceia de tristeza, não é para anunciar a Tua morte apenas, mas anunciar a Tua ressurreição. E se hoje o Senhor vive, nós vivemos com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento precioso. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar, querido. O Rodrigo vai trazer uma palavrinha aqui já. Deus abençoe. Pode recolher. Obrigado. Gente, me perdoem, então eu vou dar uma saidinha, tá? Amamos vocês em Cristo. E GC quarta-feira, hein? Não esqueçam. Amém? Amém. Em Filipenses 4:9 fala: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. E é nesse versículo que eu gostaria de que vocês estivessem nesse momento ofertando e dizimando na casa do tesouro a Deus, né? Assim como nós aprendemos e recebemos do Senhor. E eu creio que Deus tem feito na vida de nós coisas poderosas, né? Eu falo de assim que vivemos momentos não tão fáceis, mas em tudo Deus tem nos dado graça.